Olá, meus irmãos, queridos amigos, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Hoje nós temos um tema muito importante na atualidade, que é a Escola Bíblica Dominical, o coração da igreja. Para este tema, nós estamos trazendo hoje um grande amigo, irmão, doutor, advogado e coordenador da Escola Bíblica Dominical, ali na Igreja Assembleia de Deus, Missão Alto da Boa Vista, Campo de Restinga. Eu estou hoje com meu irmão em Cristo Jesus, Doutor Francisco. Doutor Francisco, é uma honra tê-lo aqui conosco para podermos falarmos e compartilharmos, a respeito deste tema tão importante que é a Escola Bíblica Dominical, portanto, coração da igreja. Seja muito bem-vindo, Doutor Francisco. Obrigado, evangelista Maicon. Eu quero começar te agradecendo pela oportunidade, pelo espaço de nós podermos falar de um assunto tão importante. De fato, a Escola Bíblica Dominical, como você disse, é o coração da igreja, porque é um espaço ímpar, na organização e no crescimento da obra do Senhor. Eu te agradeço a oportunidade e sei que vai ser proveitosa a nossa conversa. Maravilha, glórias a Deus. Meu irmão, fique ligado, não perca este tema, porque é um tema muito importante, eu acredito que vai agregar muito nos seus conhecimentos a partir de hoje. Amém? Nosso tema, Escola Bíblica Dominical, Coração da Igreja. Para este tema, nós temos um texto na Palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém, queridos? Essa passagem é uma passagem muito importante, É uma passagem já que nos ensina, Doutor Francisco, como nós devemos ensinar os nossos filhos e educar nossos filhos, que é dentro da palavra de Deus. O caminho, instrui o menino no caminho. Qual é o caminho? O caminho é a única verdade que existe, que é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Doutor Francisco, com a Escola Bíblica Dominical, como que a Escola Bíblica Dominical ela tem desempenhado esse papel tão importante de guiar as próximas gerações nos caminhos do Senhor, como diz o nosso texto? Então, Maicon, é importante a gente, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero te pedir licença para me abordar dois pontos bem rapidinho. Primeiro, que eu sou apaixonado na Escola Bíblica Dominical, porque eu sou filho da Escola Dominical. Eu aceitei Jesus dentro da Escola Dominical. Eita, glória, maravilha, Isso me faz um apaixonado pela Escola Bíblica. E o segundo ponto, é que você toca um assunto importante, que eu gostaria de me ater a um dado histórico rápido. Se nós voltarmos historicamente em 1780, numa cidade pequena da Inglaterra chamada Gloucester, um jornalista chamado Roberto Hakes, ele via na sua cidade a situação dos menores infratores. Gloucester era uma cidade que tinha 70% de criminalidade em 1780. E esse jornalista cristão, servo de Deus, começou, inspirado por Deus, ele achou uma saída para investir nessa juventude, nessa mocidade, nessa adolescência. E ele criou a Escola Bíblica Dominical. Quando se reunia nos domingos de manhã,
na sua residência, ele oferecia banho para essas crianças, roupa para essas crianças, comida e ensino da palavra. E em 3 anos, ele conseguiu colocar a cidade, que tinha 70% de criminalidade, numa criminalidade de 15%. Então você vê a importância da palavra de Deus na sociedade, né? E foi com o exemplo, né, com a iniciativa de Roberto Reis, que nós temos hoje a Escola Bíblica Dominical, conforme nós temos ela hoje organizada por faixas etárias, né? Nós temos a Escola Dominical hoje desde o berçário, né, até a classe adulta, né? Passando pelo jardim da infância, passando pelos primários. Então, nós temos investido, né, nós igreja hoje na atualidade, na Assembleia de Deus, nós temos investido na formação do caráter das crianças, porque é o futuro da igreja, né? Sim. É claro que nós investimos também na sala de adultos, também nos jovens, mas é nas crianças, né? Como diz o texto que nós lemos, é investindo lá nas crianças que nós vamos ensinar eles a andar nos caminhos do Senhor. Então, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista religioso, né, como do ponto de vista familiar, nós estamos formando os caráteres das crianças para que nós tenhamos uma geração melhor. Amém. E até mesmo porque a gente ensinando as crianças, quando crescer, quem vão ensinar são elas, né? Exatamente. E elas estando no caminho, quão melhor será a sociedade, né? Exatamente. Sendo a criança uma ensinadora da palavra de Deus, não é mesmo? E a gente vê, Michael, eu falo sempre isso lá na escola dominical, infelizmente tem pai que às vezes leva a criança para a escola dominical e vai embora para casa, né? O pai e a mãe, como diz o nosso texto, tem que ensinar em todos os momentos, inclusive com os exemplos. Exatamente. Né? O povo hebreu, eles tinham isso em mente, que o ensinamento era 24 horas por dia. Ou seja, não basta você falar para a criança, isso aqui está errado. Você tem que mostrar com as suas ações do dia a dia que aquilo está errado e mostrar o que está certo. Espelho, né? Espelho. Então a importância de tanto o pai como os irmãos participarem na escola dominical para estar ensinando a criança. Verdade. A EBD é mais importante do que apenas o ensino. É um ambiente de comunhão, crescimento, discipulado, né? Quais são os principais desafios que a coordenação enfrenta para manter a EBO, né, a Escola Bíblica Dominical, relevante e dinâmica nos tempos atuais, o qual nós vivemos? Talvez o maior desafio nosso hoje, Maico, seja o que a nossa sociedade acaba impondo na cabeça dos nossos jovens. Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade que da disputa, né? Então, os nossos jovens querem ter diploma, os nossos jovens querem ter formação para subir do ponto de vista, né, social. E a escola dominical é uma escola, é um ensino cíclico. Ou seja, nós não temos o primeiro ano, o segundo ano e depois pega o diploma, mas nós temos um ensino cíclico, onde o ensino vai se reciclando, se renovando, e você nunca pega o diploma da escola dominical, você sempre é aluno, e você, mesmo sendo professor, você sempre é aluno da escola dominical, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Né? Então, o desafio hoje é você colocar na cabeça das pessoas que a escola dominical é uma formação contínua, né? E que leva o ser humano a formar cada dia o seu caráter para um dia estar na morada eterna. Que maravilha, né? A palavra de Deus, ela se renova cada dia. Sim. Né? A palavra de Deus é, igual o senhor falou, é a fonte inesgotável, né? Inesgotável da água da vida, aliás, né? Então, a cada dia mais, nós devemos aprender, porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos a respeito do caráter dele. Exato. Né? Exato. O caráter de Deus. Aquilo que o Senhor quer passar para nós, né? Nós aprendemos a respeito do amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional, né? Por nós. Tanto é que enviou o seu filho,
O único filho, como está escrito em João, né? Exato. O único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quão importante tem sido, né, meu irmão Francisco, esse ensinamento da palavra de Deus, porque a pessoa, ela ingressa na escola bíblica dominical, ali ela começa a aprender a base. Sim. Né? Sim. Porque a base vem da escola bíblica. Sim. E a escola bíblica, ela não só tem a base, como ela tem também uma formação. Exato. Uma formação de caráter. Sim. Né? Um caráter vindo diretamente de Deus. Perfeito. Para as nossas vidas. Né? Então esse ensino é muito importante. A palavra diz, Deus diz na sua palavra assim, sede santos como eu sou santo. Aí algumas pessoas, como é que nós vamos ser santos como Deus é santo? Deus, ele nos dá a oportunidade de nós fazermos uma caminhada progressiva no aspecto da santidade. Então, através da escola dominical, nós aprendemos a nos aproximar, né, da santidade de Deus através do lapidar do nosso caráter. Quanto mais você participa, quanto mais você aprende, você mais consegue colocar no seu dia a dia a vivência da palavra. E aí nós vamos nos aproximando da santidade de Deus. Maravilha. Sabemos que a escola bíblica dominical é uma base sólida, né, para o estudo da palavra de Deus. Mas também é um espaço para envolver toda a comunidade da igreja. Como podemos incentivar mais pessoas, especialmente os jovens, a participarem dessas atividades ativamente da escola bíblica dominical? Michael, eu digo assim que nós precisamos ser dinâmicos, né? Nós precisamos criar as condições de chamar a atenção das pessoas para aquilo que nós estamos ensinando. Então a escola dominical, além do ensino, tem que ter esse papel de fazer esse marketing, vamos dizer assim, né? de divulgar as suas atividades e trazer as pessoas. Mas tem algumas ações, eu até gostaria de dar de contar um testemunho rápido aqui. Amém. Eu congreguei na Assembleia de Deus do Parque Progresso por 15 anos. E certa ocasião, eu era coordenador da escola dominical, e na sala dos jovens, nós tínhamos um problema. Um jovem que era muito líder, um grande amigo, um grande irmão, e ele começou a fracassar no sentido de não ter fôlego para ir na escola dominical. Aí a gente perguntava para a mãe dele, cadê o Felipe? Ah, ele está dormindo, ele não conseguiu levantar e tal. Aí nós preparamos uma atividade e num domingo de manhã nós fomos fazer a escola dominical na casa dele. E nós demos a aula da escola dominical dos jovens no quarto dele, né? E esse jovem hoje é o líder da escola dominical no Parque Progresso. Então você vê a importância de você ter dinâmicas que trazem as pessoas para junto da escola dominical e consiga entender o seu valor dentro da escola dominical, né? Então a escola dominical é muito mais do que ensinamento, mas é dinâmica, né? É vida. E comunhão, é isso que nós, né? É comunhão, é isso que nós temos que trazer. Esse é o desafio, né? Da gente criar momentos em que as pessoas comecem a se interessar, né? Comecem a ter vontade de estar lá. É isso aí. E a escola bíblica dominical, ela é tão importante porque ela é um lugar onde a gente tem um espaço, né? Perfeito. Para a gente sanar as nossas dúvidas. Sim. Né? Questionar a respeito, fazer perguntas. Como que tem sido esse ensinamento a respeito dessas perguntas? O senhor falou para a gente aqui que o senhor se converteu, né, dentro da escola bíblica dominical. Sim. Conta para a gente aí, como que foi essa conversão? Como que o senhor começou aí na escola bíblica? Como que foi esse Olha, eu sempre processo? gostei, Maico, de história, né? Eu gosto de história. E eu conheci uma pessoa que era professora da escola dominical, e nós, na amizade que a gente no dia a dia, ela começou a me convidar. E eu era redio à questão de ser evangélico, de ser crente.
E ela dizia, não, você não precisa ser crente, vamos comigo na escola dominical, que você vai ver, você vai gostar, porque você gosta de história e lá vai ser muito bom. Olha como é que Jesus trabalha, né? Que maravilha. E eu fui com essa pessoa um dia na escola dominical, eu falei assim, olha, então eu vou ver se realmente é a escola dominical. E eles estavam estudando naquele trimestre a história do povo hebreu. E eu achei muito maravilhoso. Eu fiquei encantado com as aulas da escola dominical. E comecei a ir. Eu ia na escola dominical, mas não ia nos cultos à noite, né? E aí um dia, né, Jesus me tocou na escola dominical. E eu aceitei a Jesus e comecei a participar da igreja. Então, assim, foi uma experiência que, usada por Deus, a pessoa mexeu naquilo que era o meu fraco, né? Você não gosta de história? Lá tem história, vamos lá para você ver, né? Eu fui e conheci Jesus dentro da escola dominical. Meu Deus do céu, e como é lindo, né? Como é lindo as histórias bíblicas. Muito né? lindas, muito Nós lindas. vemos histórias de Gênesis, Apocalipse, né? Histórias e profecias. Sim. Que estão se cumprindo até, né? Dentro dessas histórias, muitos personagens Sim. que se destacaram, né? Não somente no tempo dele, mas também para toda a vida. Sim, né? até personagens anônimos, né? De certa forma anônimos, que não são tão falados, mas que tiveram um papel fundamental dentro da história bíblica, né? Sim. Eu amo os livros históricos, né? Onde esses dias eu estava estudando Jeremias 38 e 39, onde fala de um personagem que retirou Jeremias do poço, quando Jeremias foi lançado no poço, né? E aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que ele salvou Jeremias do poço, onde ele tinha sido colocado, e depois, quando Deus livrou o povo de Israel, ele não era israelita, mas Deus lembrou dele e também colocou ele junto com o povo hebreu para salvação. Então, assim, são umas coisas maravilhosas que a gente tem na Bíblia, são riquezas, e que se a gente não participa da escola dominical, nem sempre a gente conhece. Com certeza. Quem nunca ouviu falar, né, de alguns personagens bíblicos? Moisés. Pois é. Né? Pois é. Ouviu falar de Moisés, irmãos? Moisés foi aquele que tocou no mar com seu cajado e o mar se abriu. Pois é. Quem nunca ouviu falar de Davi? Davi derrotou Golias. Quer saber a respeito dessas histórias? Escola Bíblica Dominical. Quer saber a respeito de Jesus? Quer saber a verdade sobre Jesus? Esse mês nós estamos entrando numa história tremenda. Qual que é a lição deste mês aí? Nós vamos Dr. estudar Francisco? o Evangelho de João. E João, quando escreve o seu Evangelho, ele escreve para a igreja, não é? E ele fala sobre a divindade de Jesus. Então, um evangelho riquíssimo, que além de ter o aspecto histórico, tem esse ensinamento da divindade de Jesus. Coisa maravilhosa. Vai ser o estudo desses próximos 3 meses. Nós começamos domingo. Que maravilha. Quer saber a respeito desses personagens, irmãos? Jonas, quem nunca ouviu falar de Jonas? Pois é. Né? Que foi engolido pelo peixe, né? Ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Se você quer saber mais, procura a Escola Bíblica Dominical, vamos aprender. Esse mês, vamos aprender a respeito do Evangelho de João, com o tema E o Verbo se fez carne. Né? Quem era o Verbo, irmãos? Sabe quem era o Verbo? Procura na Escola Bíblica Dominical, vamos aprender. Esse mês é mês de aprender a respeito do Verbo vivo, que se fez carne. Quem era o Verbo vivo? Você sabe? Jesus é o Verbo. Exatamente. Viu? É o Logos, é a palavra. Mas temos muito mais, porque essa aula é riquíssima. Riquíssima. Né? Riquíssima. E esse mês vai ser rico, esse aprendizado aí da Escola Bíblica Dominical. Dr. Francisco. E os jovens, Michael, os jovens vão aprender sobre o rei Davi. Olha que ensino maravilhoso. A sala dos jovens vai estudar sobre o rei Davi. 3 meses estudando esse que você disse, né, que foi um dos maiores reis da história de Israel.
né? Um homem segundo o coração de Deus, que errou, né? Que teve seus momentos de fracasso, mas que foi um homem esplêndido, esplendoroso. Os jovens vão estudar 3 meses sobre Davi. Eita, então assim, glória. é ensino de né? primeira. É tanto na sala dos jovens, na sala das crianças, na sala dos adultos. Você que vem para a escola dominical, você só tem a ganhar. Que maravilha, né? Além das aulas regulares, a IBD muitas vezes ela contribui com eventos e projetos que impactam a vida da igreja como um todo. Poderia compartilhar alguma experiência ou iniciativa especial que tenha marcado a caminhada da nossa EBD? Ô, Michael, eu sou muito ligado na área social. Eu nasci de uma família muito pobre e passei grandes dificuldades para sobreviver quando eu era criança, quando eu era adolescente. E isso me direcionou para uma preocupação social, né? Então, uma das coisas que quando eu sou coordenador da escola dominical, eu sempre procuro trazer a reflexão dos meus alunos, dos meus coordenados, uma das questões é a questão social. Certa feita no Parque Progresso, quando eu lá congregava, nós fizemos o acompanhamento de 2 famílias que tinham uma dificuldade financeira para sobreviver, precisava de auxílio de cesta básica. E eu falava na escola o seguinte: não basta você dar o alimento, a comida, você tem que fazer o acompanhamento, não é? Com certeza. Isso é você acolher, né, e encaminhar as pessoas. Então, a escola dominical, na época, nós fizemos um acompanhamento dessas 2 famílias, inclusive ajudando com cesta básica, depois conseguindo emprego, e hoje as famílias estão na igreja. Então, assim, são atividades, são ações que você pode ir além do simples aprendizado na classe. É o aprendizado prático, vamos dizer assim, de você participar e colocar a igreja para fazer a obra do Senhor de forma prática. Como diz Tiago, né? Tiago tem a carta na Bíblia, onde ele coloca que a religião é isso, ou seja, é você colocar em prática a fé que você tem, né? E colocar em prática significa você estar em ação, né? Você acreditar em Deus, crer em Deus, não é você ficar de braço cruzado, mas é você estar em ação para melhorar as coisas, para melhorar a sociedade. E assim a escola dominical pode muito contribuir também. É verdade. Colocar em prática, né, aquilo que aprendeu, não somente estudar, né? Exatamente. Porque o estudo, ele serve para nos ensinar, né? Nos ensinar os nossos passos, Exatamente. nos ensinar como agirmos, né, dentro da sociedade, não é mesmo? E igual o senhor falou, muitas das vezes nós precisamos incentivar de uma forma diferente também, né? Criar Exato. Projetos dentro desse padrão, né? Sim. Para poder alcançar mais pessoas, mais famílias, para que não fique também uma imagem desfavorável. Sim. A respeito não somente da escola bíblica da igreja, da escola bíblica dominical, mas também a respeito da igreja. Sim. Porque a igreja é um lugar de cura. Perfeitamente. Né? A igreja é um lugar de assistência. Sim. Aonde nós vamos procurar? Assistência, a maior assistência. Né? Para as nossas vidas. E quantas curas que às vezes não são curas físicas, são curas emocionais, são curas sociais, né? Tudo isso faz parte do trabalho da igreja, não é? E a igreja precisa ter ação social. Sim, sim. Né? Não somente ensinar dentro da palavra, mas ensinar a distribuir. Né? Precisamos ter esses projetos sociais, né, de arrecadação. Precisamos fazer esses projetos de arrecadação. Quando eu cresci dentro do Brasilândia, né? Cresci ali junto com os jovens do Brasilândia. E ali a gente aprendeu muito. Aprendemos com nossos líderes ali. Sim. Nossos líderes. Então, a gente fazia muita arrecadação. A gente juntava os jovens ali. Você que é jovem, você que é líder de jovens, você precisa ter a consciência disso.
Perfeitamente. Né? Junta os jovens aí, não é só ir lá e ir embora não, irmãos. Exatamente. Né? Ir lá, participar da escola bíblica dominical é uma maravilha, coisa boa, mas você que já é líder, você que já é formado, você que já tem uma consciência maior, nós precisamos instruir essas outras pessoas, esses outros jovens, e ensinar, né, a respeito também da ação social. Sim. Sabe o que nós fazíamos? A gente juntava um grupo ali pela manhã, marcava um certo dia, ia para a porta do supermercado. Olha aí. Conversava com o gerente do supermercado, a gente pode ficar aqui, nós vamos fazer entregar um folhetinho, e a pessoa, se ela te sentir no coração, vai deixar um alimento aqui e a gente vai ajudar o próximo. Olha que maravilha. Isso, a gente fazia isso, irmãos. Maravilha. A gente fazia uma arrecadação ali, aquela grande arrecadação que a gente fazia, a gente levava para a igreja do Brasilândia, às vezes fazia até gincana. Gincana. Quem era quem conseguia arrecadar mais alimentos e levar para o Brasilândia. E chegava lá aquele grupo de jovem de um lado, aquele grupo de jovem de outro, e tinha lá que as duas montanhas de alimentos lá que eram doados, né? Porque a gente ficava de manhã até de tarde, quando a gente tinha esse propósito. A gente ficava de manhã até de tarde fazendo a arrecadação de alimento. E aí o que acontecia? A gente levava para lá, pastor Elair, irmã Selma, ali eles faziam as cestas básicas ali, dava bastante cesta básica, e a gente doava essa cesta básica para quem... Que maravilha, pra irmão. quem precisava. Maravilha isso. Então, ação social, né? Eu falo assim, Michael, que além dessa questão social que você está colocando, nós temos uma outra questão. Hoje nós temos... Eu estava vendo um documentário, não sei se você já viu, que as pessoas ligadas ao aspecto religioso da Assembleia de Deus, da igreja como um todo, o índice, por exemplo, de depressão, o índice de problemas mentais é muito menor. Certeza. Você sabe por quê? Porque as pessoas encontram na palavra um significado para a tua vida. E nós conhecemos aqui no Parque Progresso um caso de uma moça, e ela era enfermeira, e ela deu um problema mental, né, um distúrbio, e não conseguia melhorar, e os jovens foram visitar essa moça, trouxemos essa moça para a igreja. Na época ela não estava bem, a gente acolheu, a gente trabalhou, lutou, ela veio e começou a participar. E você precisa de ver como que essa moça recuperou dentro da igreja. Depois participava nos jovens, era liderança, cantava, ajudava nos trabalhos da juventude. Então, assim, é a igreja, né, fazendo o seu trabalho daquilo, igual você disse. Não basta você ir lá na escola dominical, sentar lá no banco e pronto. Não, mas é você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? De salvar as pessoas, recuperar as pessoas, trazer a cura para as pessoas, né? Então isso é muito empolgante, isso é muito bonito, porque você vê que são vidas que estão aí jogadas ao vento, e com a força da palavra você pode ir lá e trazer essas pessoas, além de trazê-las para Deus, trazê-las para a sociedade. Verdade. Integrar essas pessoas na sociedade, para que essas pessoas possam viver, ser felizes, trabalhar, né? Essa moça que eu estou te contando voltou a exercer a profissão dela e voltou a... Quer dizer, um milagre que Deus fez na vida dessa pessoa através do trabalho da igreja. Verdade. Você entendeu? Então isso é muito maravilhoso, né? Quando eu vejo você contando essa experiência, né, social, e eu fico muito empolgado, porque eu falo que a nossa fé tem que ser uma fé com ação. Com ação. Né? Não é fé de braço cruzado. É isso que eu estou né? falando. É fé com ação. Né? A gente precisa fazer esse tipo de ação. Isso a gente aprende aonde? Na escola dominical. Bíblica dominical. Ô, glória! É coisa boa. Eu vi muitas pessoas, muitos jovens, inclusive, que sofriam de depressão profunda, tá? Sim. Indo para a escola bíblica dominical, aprendendo na escola bíblica dominical, entrando em comunhão com os irmãos, entrando em comunhão com os jovens, né? Porque ali a gente encontra alegria verdadeira, irmãos. Sim. Né? Sim. Amizades verdadeiras. Amizade verdadeira
Não é aquela que te leva para uma balada, paga tudo lá para você, paga bebida, te leva para droga, te leva para outros lugares, outros ambientes. Isso não é amizade. Amizade verdadeira que é o seu bem. Isso não é o bem que ela quer para você, não é esse. Isso não é o melhor que nós temos para nós. Não. Né? Amizade verdadeira te leva para Cristo. Exatamente. Te leva para o lugar certo. Que é o bem integral, né? É o bem completo. A pessoa que quer o bem nosso bem verdadeiro, ela sabe nos conduzir. Exatamente. Né? Onde nós vemos um grande exemplo desse, né? Aqueles 4 jovens que estavam indo para a casa do Senhor e eles estavam passando, um paralítico estava deitado numa maca, e quando eles olharam aquele paralítico, todo mundo passando de largo, todo mundo passando e deixando ele ali. Aqueles 4 jovens, eles pegaram o paralítico que estava ali deitado, Sim. Pegaram o paralítico na maca e eles levaram para onde? Eles levaram até onde Jesus estava. E a Bíblia fala que quando Jesus chegou na casa, a casa estava lotada. Não tinha lugar por onde eles pudessem passar. Mas eles tinham um propósito. O propósito deles era levar aquele jovem até Jesus, porque eles sabiam que Jesus era a salvação, a cura. Jesus era o caminho certo para aquele homem, para aquele paralítico. Perfeito. Né? Jesus é o único que pode curar, salvar, libertar, transformar. Então aqueles jovens sabiam. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E quando eles chegaram na casa, eles não conseguiram entrar pela porta. Pela janela eles não conseguiram passar. Mas eles não viram impedimento para introduzir aquele homem até Jesus. Eles subiram até o telhado e no telhado eles abriram um buraco. Eles introduziram aquele paralítico pelo teto, desceram o paralítico até Jesus. Né? E eles desceram ele até os pés de Jesus. Porque é nos pés de Jesus, irmãos. É nos pés de Jesus que nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a salvação das nossas vidas, a solução para os nossos problemas, não é mesmo? E a verdadeira cura, né? E a verdadeira cura. Meu irmão Francisco, nós vemos que existem grandes incentivos, né, na escola bíblica, mas o senhor tem um trabalho ali que eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu acho muito lindo, irmãos. É um posicionamento que o irmão teve, uma iniciativa fora do comum, uma iniciativa fora de série. Conta um pouco para nós aí a respeito dos incentivos do senhor lá na escola bíblica dominical. Então, quando nós chegamos lá na Assembleia de Deus em Restinga, eu percebi que a escola dominical estava assim, meio sem incentivo, né? E eu comecei a falar para o pastor Leonardo: pastor, vamos pensar alguma coisa, vamos incentivar, né? E ele falou assim: olha, Chico, eu te dou carta branca aí, o que você quer fazer, né? E nós pensamos o seguinte: olha, nós vamos fazer um brinde, um prêmio para aquelas pessoas que atingir 2/3 de presença na escola dominical durante o trimestre. Eita, né? glória, hein? Vamos incentivar quem vem. E nós tínhamos, Michael, quando eu cheguei lá, no trimestre que eu cheguei lá, nós tínhamos uma média de 6 a 8 jovens participando, por exemplo, só da sala dos jovens nós tínhamos média de 6, 7 jovens. Esse trimestre, nós encerramos o trimestre do domingo passado, nós encerramos com 24 jovens inscritos. Meu Deus da glória, eita maravilha. E nós premiamos, a maior parte da sala nós premiamos, né, com um brinde de reconhecimento, porque tiveram mais de 2/3 de presença nas aulas do trimestre. Então, assim, como aumentou, hein? Nós fizemos um trabalho de incentivo, chamamos os jovens para nos ajudar, chamamos os adultos para nos ajudar e nós tivemos um retorno, né? Eles nos ajudaram, nós tivemos uma presença, nós tivemos a participação, a empolgação de estudar a palavra
E no final do trimestre nós pudemos presentear a maior parte da sala, que tiveram mais de 2/3 de presença. Foi maravilhoso, Meu né? Deus, e todo mundo saiu feliz, Coisa boa, irmãos. E detalhe, viu, irmãos? O Dr. Francisco, ele pediu um espaço, né? Estratégia, né? Pensa num homem estrategista, irmãos. Quem deu estratégia para ele foi o Pai. Glória a Deus. Foi direto do Senhor, viu? Porque e funciona, viu, irmãos? A estratégia dele foi o seguinte: pediu um espaço para o pastor ali no momento do culto, né? E ali no momento do culto, ele começou a falar da escola bíblica dominical e começou a falar das presenças da escola bíblica dominical e apresentou o brinde, né? Para aqueles que tinham mais presença. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Na escola bíblica mesmo, dominical. Então, meus irmãos, o público ali, os irmãos que estavam ali, que estão no culto, eles veem esse incentivo, né? E isso é uma coisa boa, né? Porque aquilo ali, quando você vê acontecendo esse tipo de incentivo, a pessoa sente vontade, sim, né? Ela sente vontade de estar lá, não somente pelo brinde, né? Mas ela se sente um pouco inferior, sim, né? Aquelas pessoas, porque, nossa, a pessoa tá vindo aqui na escola bíblica dominical, tá aprendendo e eu tô ficando em casa, né? Não, vou começar a melhorar, vou começar a ir lá na escola bíblica dominical, né? E depois daquele culto, irmão, vários irmãos já me procuraram, pediram a revista e disseram: olha, não vou perder a aula da escola dominical. Eita glória! Eita glória! Coisa boa, né, irmão Chico? Escola bíblica dominical. Escola tem mais incentivinho lá, né? No começo lá. É poucos lugares que eu vejo isso, viu, irmãos? Quando chega lá, o que tem lá esperando? É um café, um pão com margarina, coisa tá? boa. Irmãos, tem um cafezinho lá na escola bíblica dominical. Antes de você entrar para a sala para estudar, você toma um café, come um pão com margarina, você vai mais satisfeito, né? Mais alegre. Deus, coisa boa, né? Já toma um cafezinho ali, já dá uma despertada. É isso aí. Ei, que maravilha, né? Meu irmão Chico, que maravilha, né? Foi uma conversa muito boa, enriquecedora, né? Da parte do Senhor. O senhor quer deixar uma mensagem? Eu queria aí para os nossos ouvintes. Queria aproveitar aqui o espaço, Michael, né? Os ouvintes que você tem, para a gente pedir, para a gente falar, para a gente incentivar a liderança da nossa igreja nos vários setores. Invista na escola dominical. Você que me ouve, você que acredita na palavra do Senhor, que a palavra é o verbo encarnado, invista na escola dominical. Quando nós investimos na escola dominical, nós estamos salvando vidas. Nós estamos criando o futuro da obra do Senhor, né? Nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar, né? Ninguém sabe. Ele pode voltar amanhã, como pode voltar daqui a alguns anos, e o dia que ele voltar, ele precisa de uma igreja firme, uma igreja de caráter, uma igreja construída com base sólida, né? Então, venha comigo, invista na escola dominical, faça como tantos irmãos que estão fazendo isso, para que nós tenhamos uma igreja mais fortificada. Eu costumo dizer, Marco, para encerrar, que irmão que congrega, que frequenta a escola bíblica dominical, dificilmente vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque tem base sólida. E a casa que tem base sólida, pode vir o vento que for que não derruba. Amém? Aleluia. Deus Glória continue te abençoando, viu? Doutor Francisco, muito obrigado, viu? Amém. Por atender o nosso convite. Que Deus continue te abençoando cada dia mais e te instruindo a cada dia mais na coordenadoria da Escola Bíblica Dominical. Meus Amém. queridos, eu quero agradecer, tá bom? Cada um de vocês que tem assistido nossos podcasts, você que tem acompanhado, que você venha valorizar a Escola Bíblica Dominical, que você venha participar também da Escola Bíblica Dominical,
que você venha aprender e a cada dia mais ser melhor nos estudos da palavra e poder colocar em prática os estudos da palavra. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero agradecer toda a coordenadoria aqui também do nosso podcast, nossa gravadora Yasmin, Dr. Telmaia, a Estação Gospel, o Folha de Franca, Notícias de Franca, amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que tem assistido, tem nos acompanhado, que você venha deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito, compartilha com seus amigos, nos ajude a expandir o reino de Deus através desse podcast, amém? Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.